Senador Álvaro Dias, primeiramente, muito obrigado pela presença do senhor, né? O senhor que está aí numa campanha já eleitoral pré-eleições 2018. Primeiramente, muito obrigado pela presença aqui na Blink 102. Eu que agradeço, um bom dia a todos, né? Tata Marques, eu acho que esse ano, um ano muito importante para o país, uma eleição que é a mais importante desde a redemocratização. Então, esse espaço de comunicação é um serviço que se oferece à nação, porque os brasileiros, lúcidos e conscientes, devem exercer esse protagonismo, né? Devem tentar influir para que a escolha do dia 7 de outubro não seja infeliz. Uma escolha infeliz vai fazer o país continuar sangrando, o povo brasileiro vai continuar sofrendo, o país vai continuar nesse buraco em que se encontra. Ele foi empurrado pela incompetência e pela corrupção. O senhor tem uma trajetória, o senhor foi governador do Paraná durante muitos anos e o senhor deixou lá com uma aprovação de acima de 80% da sua popularidade, né, de ótimo e bom, de uma administração, né? O senhor, nesse percurso que o senhor vem fazendo, o senhor tem feito uma migração entre partidos, né? A gente podia entrar aqui nessa conversa para o senhor poder falar, né, que o senhor não mudou de partido, mas procurou apenas se adaptar à sua consciência, ao seu legado. Mas eu queria aqui enfatizar o seguinte: o homem Álvaro Dias, esse que governou o Paraná, né? O senhor acredita que o governo do Paraná é a principal referência para o senhor se balizar e se candidatar à presidência da República? Sem dúvida. Eu acho que o Brasil exige hoje muita experiência administrativa, passado limpo, né, e coragem de combater a corrupção. Aliás, a pesquisa mostra que a população faz essa exigência. Alguns analistas não, eles começaram a apostar em outsider, né? Alguém que viesse de outro planeta, talvez, para salvar o país. Mas, na realidade, o povo de pé no chão sabe que para tirar o país da dificuldade é preciso ter experiência administrativa e passado limpo. Então, o governo do Paraná, que nós terminamos com 93% de aprovação, é referencial. Tem candidato que nunca administrou nada, né? Não administrou nem um carrinho de sorvete e quer administrar o Brasil. O que o senhor fez no Paraná que o senhor poderia replicar no Brasil? Olha, o Brasil hoje exige reformas, saneamento financeiro, né, um ajuste fiscal rigoroso. Então, eu vou repetir o que disse o Joemir Betting ao final do meu mandato no Jornal Nacional da Rede Globo. Ao final do mandato, ele diz exatamente o seguinte, o seu poder de síntese, né? Apenas um Estado brasileiro, apenas um, termina o mandato com superávit, dinheiro em caixa, um grande programa de obras realizado. Um milagre operado por um par de santos, reforma administrativa e saneamento financeiro do Estado. O Paraná demonstra que a administração pública do Brasil ainda é viável. É isso que se exige hoje. Grande reforma. Eu advogo a substituição desse sistema corrupto e incompetente e chamo de refundação da República. E como que o senhor pretende fazer isso com a Câmara que o senhor tem, né, com o Congresso que o senhor tem, que está aí num mar de corrupção e de caos, né? Como que o senhor pretende trabalhar essa questão? Eu pretendo trabalhar com a população, invertendo esse processo. Mas não é a população que está lá, são os eleitos pela população. É a população. O senhor acha que é só por uma renovação, talvez, desse Congresso? Quem levou o Collor ao impeachment foi o povo na rua. Sim. Quem levou a Dilma ao impeachment foi o povo na rua. A maior arma que tem um governante é a população. Se o governante conquista o respeito da população, o apoio da população, ele terá o apoio do Congresso. Então é preciso inverter esse processo. Hoje o presidente da República leva a sua proposta ao Congresso, coloca lá um balcão de negócios, compra voto, compra partido, aí surge o mensalão, o sanguessugas, o petrolão, etc. Não. O presidente da República tem que ter as suas propostas, levar a sociedade primeiro. Por isso eu digo 50% gestão, 50% comunicação. Tem que ter competência para se comunicar bem com a população e conquistar a população para o seu projeto. Se você convencer o povo brasileiro que as suas propostas são necessárias, imprescindíveis para o futuro do país,
terá o apoio da população. E com o apoio da população terá o apoio do Congresso. O Congresso não rema contra essa correnteza. O senhor entende que esse discurso que o senhor está trazendo hoje aqui é o mesmo discurso que a gente tem ouvido em anos anteriores? Né? Não, é a primeira vez que esse discurso é feito. Não, nessa toada da mudança, da reforma, a gente vem ouvindo isso há muitos anos. Talvez a intenção do senhor seja outra. Não, né? Mas o discurso, às vezes a gente vê repetir. Né? A palavra mudança é repetida, mas ninguém propôs romper com esse sistema até hoje. Em 2010 eu esperei que alguém fizesse essa proposta de rompimento. Ninguém fez, houve uma frustração. 2014 de novo, ninguém fez a proposta do rompimento com esse sistema. E o senhor vai romper Eu sou o primeiro sistema. que estou propondo romper com esse sistema. E como se rompe com esse sistema? O senhor vai quebrar os conluios com o judiciário? O senhor vai quebrar os conluios com as procuradorias? Né? Essa questão do senador ter que receber para poder aprovar algo? Como quebrar isso? O problema do sistema é exatamente esse conluio, né? Nós vamos quebrar esse conluio. Esse sistema é a fábrica dos escândalos de corrupção. Sim. Ele começa na campanha. Quando você vê um candidato a governador ou a presidente da República desesperado para construir uma grande aliança, você pode apostar que esse é filho do sistema. Eu digo que nós temos que prender os ladrões do dinheiro público. Alguns já foram, outros irão, mas não basta prender os ladrões. Nós temos que substituir esse sistema, porque com ele é fábrica de ladrões. Os ladrões continuarão a existir, sobrevivem à custa desse sistema. A substituição desse sistema passa por todas as reformas que nós teríamos que ter tempo aqui para falar sobre elas, mas a reforma do Estado, por exemplo, é essencial, que não é só a redução do tamanho do Estado, do Poder Executivo, do Legislativo, a eliminação de todos os privilégios, acabar com auxílio moradia, verba indenizatória. E começaria isso de cima. No andar de cima, onde estão as autoridades. Da presidência para baixo. Exatamente, para depois chegar aos andares inferiores. Então, reduzir o Estado menor. O senhor diminuiria os ministérios? Ministérios pela metade. Não é só ministérios, são departamentos, diretorias, coordenadorias, cargos comissionados. Vai para o Congresso, tem que reduzir o número de senadores, o senhor acha que se número diminuísse de deputados federais. E enxugasse a máquina, conforme o senhor está aqui dizendo, o senhor acha que nós não teríamos esse problema, por exemplo, de reforma da Previdência? É evidente que um presidente da República, além de ter coragem para propor a mudança, ter competência para oferecer uma boa proposta, tem que ter a capacidade e a credibilidade para se comunicar bem com a sociedade, tem que conquistar a sociedade. O apoio da sociedade é fundamental para a aprovação. Eu repito, se o presidente tiver essa competência de se comunicar bem, convencer as pessoas de que a reforma é em benefício delas, certamente, com essa pressão popular sobre o Congresso não rema contra essa maré. É uma questão de sobrevivência, ou aprova ou será atropelado. É esta mudança radical que nós estamos propondo. E olha, eu só sou candidato para isso. Não fosse para isso, não seria candidato. Porque não adianta chegar aqui prometer, vou resolver o problema da segurança, vou resolver o problema da saúde, mas com que dinheiro você vai resolver? O caixa do governo está esvaziado, lá só tem dinheiro para banqueiro, para pagar juros e serviço da dívida, não sobra mais nada. Então você tem que refundar a República, você tem que substituir esse sistema, fazer todas essas reformas para sobrar dinheiro e atender a área de saúde, educação e segurança pública, etc. Essas reformas, elas entrariam na privatização de estruturas, como a gente conhece, da Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Como que o senhor percebe essa questão da privatização no Brasil? Nós temos 149 empresas estatais federais, 30% delas foram empresas criadas pelos governos do PT, muitas delas como cabide de emprego, fechadas, ninguém sente a ausência delas, elas terão que ser privatizadas. Mas há empresas estratégicas que não podem ser privatizadas, pelo menos neste momento. A Petrobras hoje vale a metade do seu valor real. Eles assaltaram a Petrobras, ela foi dilapidada. Então, falar em vender a Petrobras agora, na verdade, a Petrobras foi privatizada pelos ladrões. A corrupção privatizou a Petrobras. Eu quero reestatizar a Petrobras e recuperar o seu valor, voltar a ter o valor que sempre teve.
E aí nós vamos privatizar o quê? Os serviços ao redor da Petrobras. Mas o controle será do Estado brasileiro. Porque se privatizar, vai continuar estatal, falando outro idioma. Vai falar chinês, vai falar norueguês, mas continuará sendo estatal. Porque quem vai ganhar no leilão é uma estatal chinesa ou é uma estatal norueguesa, que tem esse poder, tem o cacife, tem dinheiro para adquirir uma empresa tão importante como é a Petrobras, que tem pré-sal, que tem petróleo, que pode jogar muito dinheiro no caixa do governo para atender outras áreas importantes no país. Então, é claro, Banco do Brasil, pergunta ao agricultor se ele quer que privatize o Banco do Brasil. É evidente que não. É muito importante para a agricultura. Caixa Econômica, Programa Minha Casa Minha Vida e outros programas que podem ser desenvolvidos. Nós não podemos ser reféns do sistema financeiro. Os banqueiros querem privatizar tudo, querem que o governo venda até a mãe, porque só eles querem ganhar. Agora, o povo brasileiro tem que ter esse cuidado. Nós vamos privatizar as empresas que devem ser privatizadas. Mas estas, eu coloco só estas. É Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras e Eletrobras. Que se privatize o restante. Mas estas empresas são essenciais para o futuro do país. A gente está conversando com o Álvaro Dias aqui, muito prestativo aqui ao responder as nossas perguntas, e num desafio também, né? Porque como homem público, numa carreira, né, tão longínqua e com uma proposta para a presidência, poder falar de maneira rápida aqui para a nossa audiência, é um desafio. Eu acho que um desafio também é se livrar, é se esquivar, senador, de acusações, né, num momento de denuncismos, né, que a gente presencia no Brasil, né? O homem público é vidraça de todo tipo de alarde noticioso, né? Como que o senhor está trabalhando, por exemplo, a questão do doleiro Alberto Youssef ter citado o senhor, né, usando um jatinho para a campanha eleitoral, né? Logo depois nós tivemos aí denúncias dizendo que o senhor teria uma fortuna de mais de 16 milhões, que não teria declarado, né, o valor total para a Receita Federal. Aí falaram também da questão de pensão, que o senhor não pagou a filha. Enfim, as denúncias são as mais variadas. Como que o homem público se esquiva disso? Como que o senhor responde essas questões? Olha, eu respondo com a minha vida, com uma ficha limpa do começo ao fim. As calúnias, as difamações, elas perdem de longe para os fatos. Os fatos desmentem tudo isso. Fake news, calúnia, difamação, tentativa de desconstruir a imagem, porque eu perco voto, eu perco amigo, eu perco eleição, mas não perco a dignidade. A minha honra eu a preservo a qualquer preço. Não há uma verdade em nada do que se disse. Às vezes que o meu nome apareceu na Operação Lava Jato foi para me valorizar, dizendo que eu criava dificuldades, que eu impunha dificuldades nas CPIs. Ninguém combateu mais a corrupção do que eu nos últimos anos. Aliás, sempre, não só nos últimos anos, como governador, eu rechacei todas as tentativas de corrupção, colocando 28 pessoas na cadeia, me utilizando do chamado expediente da prisão administrativa. O chefe do executivo podia prender naquela época, não precisava usar o processo judicial. Eu fui o único chefe de executivo do país a colocar na cadeia ladrões do dinheiro público. Ninguém combateu a corrupção como eu combati no Congresso Nacional. É evidente que existem aqueles que querem se vingar, porque eles foram presos, inclusive, talvez, em razão das providências que nós adotamos. Se o governo tivesse adotado providência em 2009, quando eu protocolei 19 representações com denúncias sobre os escândalos da Petrobras, certamente o rombo não seria do tamanho que é hoje. Essas pessoas estariam na cadeia antes. Ocorre que quem estava roubando era o próprio governo. Então ele não podia tomar nenhuma providência. Por exemplo, essa história do jato do Youssef é de rir, é de dar gargalhadas, porque a família Youssef de Londrina tem lá uma empresa de táxi aéreo que operava, não é? Ele tinha o quê? 29 anos de idade. Então não tinha esse currículo, não tinha essa biografia. Essa expertise. Não tinha essa história toda. E houve a contratação de horas voo, não foi nem jatinho, foi um avião comum, para a equipe de comunicação da campanha,
com as despesas declaradas na Justiça Eleitoral. E tentaram usar isso contra o senhor. Exatamente. Portanto, olha, todas essas inverdades, elas caíram exatamente porque inconsistentes. O que há é o desejo de colocar todos no mesmo lamaçal da corrupção. Mas comigo isso não dá certo. Porque quem me conhece, vai lá no Paraná. Terminou o governo com 93% de aprovação. Agora, a última eleição, 80% dos votos do Estado. É o Paraná que me conhece melhor. Então não adianta, essa gente suja, essa gente lambuzada da lama da corrupção, não vai produzir qualquer mancha no meu currículo. É ficha limpa do começo ao fim. Eu sou Operação Lava Jato, defendo a Operação Lava Jato, quero essa gente na cadeia, quero substituir esse sistema que produziu todos esses ladrões. E quando esses ladrões assaltavam o Brasil, eu estava lá denunciando, eu não estava escondido, eu não estava na sombra do poder, não. Portanto, não adianta, vão perder o tempo. Muitos já perderam. A minha vida foi devassada pelo governo do PT, e nunca encontraram uma mancha. Portanto, é ficha limpa do começo ao fim. E mais, eu posso perder eleição, eu posso perder voto, eu posso perder amigos, eu não perco a dignidade. O dia que eu não puder defender a minha honra, eu vou embora da política. Não estou na política para ser achincalhado por esses malandros, por essa gente que sai lá do esgoto da internet, no anonimato, para lançar lama sobre alguém que tem honra. E o Lula e o Bolsonaro, como que ficam aí nessa corrida eleitoral? O Lula hoje está no Rio Grande do Sul, a gente acabou de anunciar aqui, fazendo campanha. O senhor acredita na prisão dele ou o senhor acha que ainda existe um salvaguarda, um oxigênio para o Lula? Eu acredito na lei, acredito na justiça, apesar de tudo, e no Estado de Direito. Se nós estamos num país onde há vigência do Estado de Direito, a legislação tem que ser cumprida. Ele vai preso? Então, prisão, condenação em segunda instância da cadeia. Não pode haver exceção à regra. A jurisprudência do Supremo não foi alterada. Então cabe prisão, sim. Se nós quisermos fazer prevalecer o Estado de Direito no país, a prisão é a consequência. Bolsonaro vai se dissolver? Olha, o mito vai se revelar? Eu, pela minha formação, não atiro pelas costas. Eu acho que seria deselegante eu atacá-lo na ausência. Por isso, eu espero que as pessoas analisem a vida dos candidatos, a experiência administrativa, se é positiva, se há experiência administrativa. O Brasil não é um brinquedo para se colocar nas mãos de um aprendiz que vai fazer dele o que bem entende e vai levar a população a continuar sangrando da forma como está hoje, com esse sofrimento enorme. Mas eu não faço julgamento de nenhum dos meus concorrentes. O senhor faria essa intervenção federal no Rio de Janeiro? Se eu fosse presidente da República, a violência não atingiria essa proporção. E qual que seria a solução para a violência, na sua opinião, no Brasil? A intervenção revela a impotência do governo, é confissão de impotência, que é consequência da incompetência e da corrupção. A solução é, em primeiro lugar, restabelecer a autoridade. Quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe. Os marginais se consideram mais poderosos. Se impõe como? Mais poderosos do que a autoridade constituída. Se impõe estabelecendo tolerância zero, valorizando a autoridade policial. Como o Rodolfo Giuliani fez em Nova York, por exemplo? Mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. Tolerância zero contra a corrupção, contra o crime. É evidente que para você adotar... Mas eu não ouvi o senhor falar de educação. Porque se a gente... só perguntar que eu falo. Então a gente está falando... Porque é comum, né? A gente entende, lógico, né, que o nosso propósito aqui é um só. Às vezes os meios é que se transformam. O que eu estou querendo trazer é o seguinte. Vamos trabalhar a raiz da árvore ou só a copa? Não, né? Olha, na repressão, na punição, na veemência. Nós somos uma sociedade em movimento que exige soluções rápidas para problemas emergentes. Sim. Mas temos sobre os nossos ombros o peso de séculos de problemas. Problemas já resolvidos em outras nações, no Brasil ainda não. Persistem. Doenças já extintas em outras nações, aqui não. Analfabetismo, 50 milhões de brasileiros são analfabetos ou semi-analfabetos e nós temos que lidar com a globalização. Ou analfabetos então são esses os funcionais. contrastes. A educação, é claro, eu fui relator do Plano Nacional de Educação, meta para 20 anos,
Se esse plano fosse aplicado pelo governo, nós teríamos um salto na educação no país. Mas ficou letra morta, é uma carta de intenção, é como se fosse uma cartilha da campanha eleitoral para não ser cumprida. É assim o governo. 10% do PIB para a educação, onde está esses 10%? Mais de 10% vai para pagar juros e serviços da dívida. Nesse ano, 50%, a metade do que o país arrecada, vai para os cofres dos bancos, pagamento de juros e serviço da dívida. Por isso que nós estamos mergulhados neste caos, né, de incompetência administrativa com esses problemas todos de segurança pública. É claro que existem soluções para a segurança pública no país, mas é preciso dinheiro e não há dinheiro no caixa do governo. Para ter dinheiro no caixa do governo, precisam refundar a República, com a substituição desse sistema, com todas essas reformas, com ajuste fiscal, para que o governo tenha dinheiro a fim de executar os planos em relação à segurança pública no país. Se o senhor pudesse resumir, segura a trilha para mim, por favor. Se o senhor pudesse resumir em palavras como seria a presidência nas mãos de Álvaro Dias, como o senhor resumiria, já nas suas considerações finais aqui no programa? Um governo de qualificação técnica, de controle rigoroso da corrupção e combate à corrupção no país e, sobretudo, com profundas reformas, com apoio popular, para que o Congresso se curve diante das aspirações do nosso povo. Queria agradecer a presença aqui do presidenciável Álvaro Dias, que nos concedeu essa entrevista aqui no Clube Café, no Café com Blink. Blink 102.